Seja bem-vindo ao nosso programa de estudo da Bíblia. Eu estou aqui mais uma vez com o Gustavo. Obrigado, Gustavo. Hoje é o nosso último episódio juntos aqui, hein? Olha só. Obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Se você perdeu um pouquinho da história do Gustavo, volta aqui, tem uma playlist aqui na descrição do vídeo para você ouvir lá e aprender um pouquinho mais sobre o período que ele passou servindo como missionário na Argentina, dirigindo um centro de influência. E para a gente conhecer um pouquinho mais dessa história, Gustavo, me diz o que você traz para você na bagagem depois desse período servindo lá na Argentina, cultura diferente, tantas conexões que você fez lá através desse trabalho, tanto aprendizado. O que ficou, o que marcou sua vida nesse período que você serviu como missionário lá? Tantas coisas, mas acho que o que mais me marcou... São tantas emoções, exatamente. Mas o que mais me marcou, eu acho, nessa experiência foi ver como o método de Cristo, ele muda vidas. E muda as vidas assim de uma maneira que eu nunca tinha visto antes. Vou contar uma história, ela é bem longa, mas eu vou tentar fazer ela curta, mas um exemplo prático que eu vi lá foi de uma argentina, Elisa, o nome dela. E ela, assim, histórico de depressão, assim, que eu nunca tinha visto na vida. Tipo, ela era depressiva há quase 20 anos, tentou se suicidar 6 vezes, e ia no psicólogo, no psiquiatra há 16 anos e não melhorava, e tudo mais. E aí ela conheceu o centro de influência, né? E aí ela era quase vizinha do centro lá. E ela começou aí, ela estava passando por um momento delicado porque o marido tinha sofrido um acidente. E era ele quem botava comida na mesa, né? Ele que trabalhava e tal. E aí agora, como que eu vou fazer? E falou, vou fazer alguma coisa, né? Ver se eu consigo ajudar. Aí ela começou a ir nos cursos laborais, né? Que a gente oferecia. Então ela começou a ir no curso de cabeleireiro. Aí ela começou a ir no curso de cabeleireiro e tudo mais, aprender e tal. E ela começou, olha só, eu não sou inútil. Eu consigo fazer alguma coisa com a minha vida, né? E aí ela começou indo, gostou, começou a ir em outros cursos e tal, de costura e tudo mais. Começou a ir nos cursos de saúde, cozinha saudável, risoterapia, um monte desses. E aí eu ofereci para ela, a biblioterapia, né? Eu ofereci para ela amou e ela se batizou. Então, assim, até brinco, né? Os milagres modernos, né? Na Bíblia a gente tem os milagres de Cristo, mas curou o coxo, curou o cego e tal. A gente tem os nossos milagres de hoje, né? Uma pessoa com esse estado emocional tão baixo assim, né? Que ela conseguiu, graças ao poder do Espírito Santo, ao poder de Deus, ela teve a sua vida transformada. E foi tudo graças ao método de Cristo. Então, isso foi fenomenal, foi o que mais me marcou nessa experiência. E a gente hoje vai pegar uma história que está no Antigo Testamento, é um livro, o livro de Esther, e é um livro que você consegue ler assim rápido, é uma história bem intrigante e cheia de ensinamentos para a gente. E a gente vai ler aqui o capítulo 4, verso 14 do livro de Esther, e é fundamental, é um texto-chave aqui para a história, para o desenvolvimento da história. E diz assim, Esther, pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. A gente não vai falar aqui todos os detalhes da história de Esther. De novo, se você não conhece a história, vai ler o livro de Esther, lá no Antigo Testamento, um livro curtinho. Mas esse texto é forte, né, Gustavo? Diz assim, quem sabe se não foi para esse momento que Esther chegou à posição de rainha. Isso faz a gente pensar na nossa vida, né? E nas oportunidades que Deus coloca também na nossa vida, né? Quem sabe se não foi para um momento como esse que Deus colocou a gente numa determinada posição, quem sabe não foi por causa disso que Deus te trouxe aqui para o lugar onde você está. Na sua vida, Gustavo, você já se sentiu num lugar, num tempo e num lugar específico onde Deus poderia te usar para falar do amor dele para outras pessoas? Foi na Argentina. Eu tenho certeza até hoje de que foi Deus que me mandou para lá, porque as coisas que eu aprendi, aquilo que eu vivenciei lá, eu não ia vivenciar em outro lugar. Então, é muito a questão de você agarrar a oportunidade que te apresenta, né? Agarrar a oportunidade que Deus está te dando, né? E você, a partir do momento que você agarra e você entende que é um chamado divino para aquilo, as possibilidades são infinitas. E pode ser até um simples ato, assim.
até contando uma história curta. Eu estava em São Paulo uma vez, estava fazendo um estágio de evangelismo lá, e aí eu estava fazendo justamente essa pergunta para Deus: Senhor, como que eu posso te servir mais? E aí veio aquela vozinha na cabeça assim: aproveite as oportunidades, aproveite as oportunidades. Eu estava indo no metrô, a linha azul, estava indo para Jabaquara, de Santa Cruz para Jabaquara, e aí eu estava com a minha Bíblia, a Bíblia do Pastor, aquela Bíblia do Pastor com o título na frente, assim, Bíblia do Pastor. Aí eu estava com a Bíblia, eu estava com a mão em cima, meu braço bem em cima onde estava escrito Bíblia do Pastor, né? Aí eu falei, aí sentou uma moça do meu lado esquerdo, assim, aí eu estava percebendo que ela estava olhando, né? Aí eu falei, será? Não pode ser tão fácil assim. Eu só movi o meu braço assim, eu estava em cima, né? Estava em cima aqui, aí eu só movi para o lado. Aí ela viu, Bíblia do Pastor. Aí ela falou, Bíblia, você é pastor? Você quer? Sou e tudo mais. E aí, você tem estudo bíblico? Aí eu falei, assim, na cara? Aí não, tenho sim. Aí eu fui abrir no estudo que eu tinha e caiu de cara no sábado. Aí eu consegui dar um estudo sobre o sábado ali em 5 minutos e tudo mais para a pessoa ali. Nunca mais vi a pessoa, mas eu tive ali 5, 10 minutos ali para que eu pudesse mostrar para ela uma verdade muito forte da Bíblia, né? Então aproveitar as oportunidades quando Deus te chama, né? E que com certeza Deus vai te usar para esses momentos assim. E na história de Esther, muitas vezes ela se encontrou ali longe, né, da sua cultura original, em situações em que ela precisou testemunhar da fé que ela tinha em Deus e de como a sua fé em Deus também tinha resultado prático na sua vida, no seu comportamento, na forma como ela vivia e enfrentava os desafios da vida. Como é que a gente também pode, às vezes, em situações onde a nossa fé é questionada ou de repente um padrão é exigido da gente que vai contra aquilo que a gente acredita, como é que a gente, nesses momentos, como é que a gente também pode testemunhar da nossa fé, como diz aqui no livro, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, verso 2, assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que a gente testemunha em momentos em que a nossa fé é questionada? Eu acho que é você permanecer com seus princípios, né? Se tem uma coisa que a gente pode aprender, e quando a gente aceita Cristo e aceita o Evangelho, aceita o reino de Deus, se tem uma coisa que a gente aprende com isso, são os princípios do reino, né? E a partir do momento que surge uma situação onde os nossos princípios, até mesmo, são colocados contra a gente, ou surge alguma situação onde a gente não é favorável para a gente, permanecer nos nossos princípios é uma boa forma da gente estar pregando o Evangelho também, né? Porque se tem uma coisa também hoje no mundo que não anda bem, nada, é a questão dos princípios. Há muitas pessoas com princípios ambulantes, ou princípios convenientes, digamos assim, né? E elas mudam mudam todo o tempo. Então, permanecer nos princípios, seguir o caminho que Deus quer que a gente siga, seguir com amor, mostrar a graça de Cristo, mostrar o sacrifício de Cristo. São sempre boas formas que a gente pode, inclusive nos momentos de adversidade, situações onde o mundo parece que está querendo te puxar para baixo, são esses tipos de situações onde a gente consegue também testemunhar do amor de Deus. E uma coisa curiosa no livro de Esther é que o nome de Deus nem aparece ao longo do livro. Mas mesmo assim a gente vê a providência divina. Deus usando situações favoráveis e desfavoráveis, né, para que o seu nome seja engrandecido, para que a sua vontade seja feita. Como é que a gente também, no nosso dia a dia, na nossa vida, a gente pode desenvolver essa sensibilidade para ver Deus agindo nas situações do nosso dia a dia, do nosso cotidiano? Acho que vai muito também de acordo com a sua perspectiva de Deus e como está o seu relacionamento com Deus também. Às vezes quando a gente está na nossa rotina do dia a dia e tal, é muito fácil a gente não ver Deus. A gente está na correria e tudo mais e tal, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal. E a gente acaba se esquecendo. E é meio que normal também, mas a partir do momento que a gente mantém
um relacionamento íntimo com Deus, a gente começa a perceber coisas que antes a gente não percebia. A gente consegue perceber milagres que antes a gente não percebia. A gente começa a perceber detalhes mínimos que tem a clara digital de Deus que antes a gente não percebia. Então, Deus está na natureza, Deus está na pessoa ao meu lado, que muitas vezes eu, na correria do dia a dia, eu não percebo que ela está precisando. Mas Deus está lá, te chamando para poder atender a necessidade, ou para ser um instrumento usado por Ele para alcançar essa pessoa. Então, vai muito também nessa questão, como é a sua perspectiva de Deus e como está o seu relacionamento com Deus. Se o seu relacionamento com Deus está bom, Ele vai te mostrar oportunidades e vai te mostrar momentos onde você pode ser usado por Ele. E assim, ser um instrumento poderoso nas mãos dEle. Muito obrigado, viu, Gustavo, pela sua participação. Prazer. Muito obrigado também você que assistiu esse vídeo. E, de novo, se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, manda pra gente uma mensagem, vai ser um prazer estudar a Bíblia com você. E se você também se sentiu abençoado, abençoada de alguma forma assistindo esse conteúdo, compartilha para que mais pessoas também tenham acesso a essa mensagem. E lembrando que a gente está aqui no estado de Michigan, nosso endereço é 2929 Niles Road, na cidade de St. Joseph. E todo sábado a gente se encontra aqui às 11h30 para estudar a Palavra de Deus e também para a gente ter comunhão uns com os outros. E a gente espera você aqui também, se você está aqui na região, ou se um dia quiser se programar para vir aqui conhecer a gente, vai ser um prazer te conhecer também. Gustavo, mais uma vez, obrigado. Encerra para a gente com uma oração. Sim, claro. Oremos. Pai querido que está nos céus, muito obrigado, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado de poder testemunhar sobre o teu respeito, e também muito obrigado, Senhor, pelo exemplo que o Senhor dá através do livro de Esther, que as oportunidades aparecem e que nós temos que agarrá-las para serem instrumentos poderosos usados por Ti. Por favor, Senhor, nos ajude a ter um relacionamento íntimo contigo para que a gente possa aproveitar essas oportunidades de testemunhar sobre o Seu amor, sobre Sua graça e assim mostrar o Seu amor para outras pessoas. Muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém.